dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez com a aula de número 3. Então, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E a nossa videoaula hoje, mais uma vez com a matéria de língua portuguesa. E o tema da aula é produção de texto. É onde entra a escrita compartilhada e autônoma. E onde se insere ali a ortografia, sinais de pontuação, que é muito importante, na produção de texto. São os sinais de pontuação. Nunca se esqueça disso. Um texto só tem sentido se você usar bem, colocar bem os sinais de pontuação. Vamos lá. Me acompanha na leitura. Pontuação. Diferenciar na leitura de textos, vírgulas, ponto, vírgula, dois pontos e reconhecer na leitura de textos o efeito de sentido que decorre do uso de reticências, aspas, parênteses, tá ok? Ainda falando sobre a pontuação, utilizar ao produzir um texto conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação, tá ok? Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas e enumerações. E pontuação do discurso direto, quando for o caso, certinho? Logo a gente vai ver qual a finalidade de cada pontuação. E aqui tenho para vocês, eu coloquei bem colorido para vocês conseguirem visualizar melhor. Temos ali o ponto de interrogação, exclamação, aspas, ponto e vírgula, dois pontos, reticências, vírgula e ponto final. Daqui a pouquinho vocês irão saber a finalidade de cada um deles. Na verdade, revisar, porque eu creio que vocês já sabem. Gente, numa produção textual, é importante a pontuação? É muito importante, mas lembra o que eu falei na primeira aula? Que sempre tem o início, um meio e o fim? Então, no início, lá, temos a introdução. Então, sempre vocês irão começar. Eu tenho aqui algumas dicas. Era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa. Aqui são apenas algumas dicas, de como dar início, no seu texto. É a introdução. E logo em seguida nós temos o desenvolvimento, o desenrolar da história. Isso também eu citei lá na primeira aula. Estão lembrados? O meio, Então temos aqui algumas sugestões. Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de, antes de. Lembrando que são apenas algumas sugestões, gente. Não precisa seguir esse cronograma. Mas é bom sempre estar atento, tá ok? E por fim, temos a conclusão. Depois do desenrolar da história, temos a conclusão, que é o fim, que é onde você vai amarrar a história, tá? Temos algumas dicas aqui, me acompanhe. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso, porque, tá certo? Na próxima semana, nas próximas aulas, a gente vai estar entrando mais, tá? Nesse assunto. Eu vou deixar um vídeo para vocês agora, preste bem atenção, tá ok?
Para esta tarefa, algumas dicas são bastante úteis. Acompanhe! É preciso entender que um texto jamais é um amontoado de palavras, uma escrita sem organização e sem sentido. É preciso fazer um rascunho com as ideias reunidas e depois transportadas para o papel. É muito importante conhecermos sobre o assunto do qual iremos escrever, para termos ideias suficientes e atingirmos um bom resultado. Outro detalhe é a pontuação de um texto. Você se lembra quais são? Veja a seguir os principais pontos que você poderá utilizar na sua produção de texto. Ponto final indica o fim de uma frase. A vírgula indica uma pequena pausa na frase, usada nas datas, endereços e sequências. A interrogação, ela indica uma pergunta. A exclamação é usada para indicar admiração, espanto ou alegria. 2 pontos, indica uma enumeração ou quando alguém vai dizer algo. Travessão indica a fala de alguém em um diálogo. Pronto! Agora já relembramos os principais sinais de pontuação. Com essas dicas, você vai arrasar e fazer um ótimo texto. Outras 2 dicas fundamentais. A letra deverá ser legível e a leitura constante. Isso vai ajudá-la a encontrar muitas ideias para um bom texto. Em seguida, acompanhe os caminhos para uma boa produção de texto, começo, meio e fim. Você começará o seu texto com uma introdução e poderá utilizar estas frases como exemplo. Vamos lá? Após fazer a introdução, você vai desenvolvê-lo. Você pode utilizar essas frases como exemplo. Finalmente chegamos na conclusão da sua produção de texto. Olha as ideias que você poderá utilizar. Olá, voltei! E aí, gostaram da aula? Hoje a gente só deu uma pincelada por cima sobre a produção de texto. Nas próximas aulas nós vamos estar aprofundando mais no assunto, tá ok? Gostaram do vídeo? Viu a importância da pontuação, a importância do início, meio e fim, a introdução, desenvolvimento, que é o desenrolar da história, e a conclusão, que é o final, certinho? Quero deixar aqui mais uma vez, meu grande abraço, meu grande beijo no coração de vocês e até a próxima aula de número 4. Beijos!